Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a gravação para o dia 8 de março de 2026, o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Eu sou o Gelson Vieira. Carmen Matos, sejam bem-vindos. Estamos começando o nosso evangelho semanal. É sempre importante a gente ter um horário fixo para fazer esse evangelho, para receber toda essa espiritualidade na nossa casa, para fazer uma transformação energética, fazer uma limpeza, trazer uma purificação, dentro do nosso lar. E é bom trazer um copo d'água, se tiver uma velinha, como você se sentir mais conectado com essa espiritualidade. Isso. E lembre sempre que a gente quer que, se você gostar da nossa mensagem, você dê um like no Instagram, você... faz um comentário, compartilha. Compartilha, porque a gente quer voltar a fazer live. A gente tem que ter 1000 pessoas seguindo a gente. Então, um dia a gente chega lá, se Deus quiser, e vocês também. Tá bem? Então, a Carmen vai começar com essa oração maravilhosa que ela faz. Hoje a gente vai... a gente anuncia que a gente não vai fazer no final o autopasse. O que está acontecendo? Que a gente quer que essa mensagem também esteja em inglês. E a gente faz uma tradução que está demorando muito tempo e às vezes a gente não consegue publicar. A gente quer também atingir quem queira ler em inglês, se você tiver um amigo, então vai estar em subtítulos em inglês. Então não falo mais nada, quem vai agora fazer a coisa é a Carmen, a maravilhosa Carmen. Então vamos lá, gente, vamos começar o nosso evangelho. Primeiro, trazendo uma intenção para esse nosso estudo. E também trazendo a sua consciência para o seu corpo, respirando profundamente, vagarosamente, conscientemente. Deixando todos os pensamentos de lado e traz o seu foco para a respiração. É tão simples e às vezes tão difícil. Então respira fundo mais uma vez. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, nesse dia nos reunimos em pensamentos em torno do Teu Evangelho, buscando luz para a nossa caminhada espiritual. Pedimos a presença amorosa de Jesus, nosso mestre e guia, e dos bons espíritos que nos inspiram para que esse momento seja de aprendizado e de transformação. Hoje refletimos sobre as palavras de Jesus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Senhor, nos ajude a compreender que a pureza do coração não significa perfeição, mas simplicidade e sinceridade da alma. Muitas vezes, complicamos a vida com orgulho, com julgamento, com comparações e expectativas. Mas Jesus nos mostra que o caminho espiritual verdadeiro é o da simplicidade interior. Um coração puro é aquele que aprende a amar sem segundas intenções, que aprende a perdoar sem guardar ressentimentos e que busca agir com verdade diante da própria consciência. E que possamos, Senhor, olhar para dentro de nós com humildade e perceber aquilo que ainda precisa ser transformado, os nossos julgamentos, as nossas mágoas e os nossos medos. Que a luz do Evangelho nos ajude a limpar o coração das sombras do egoísmo e do orgulho, para que possamos viver com mais leveza, com mais bondade e mais compaixão. E que pouco a pouco, ao purificarmos os nossos sentimentos, possamos aprender a ver Deus na vida, nas pessoas e dentro de nós mesmos, como Jesus nos ensinou. Que esse estudo toque a nossa alma, nos inspire a sermos hoje um pouco melhores do que ontem. Assim é e assim está feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Nossa, que oração bonita, hein, meu amor? Que preparação bonita. Então a gente está aqui falando do bem-aventurados que têm puro coração. E tem uma passagem de Jesus que é muito interessante, quando as crianças, as maravilhosas crianças, chegam até ele e ficam em volta dele. Você imagina, com aquele magnetismo de Jesus, as crianças percebendo isso, chegaram em volta deles e os apóstolos falaram, não, se afasta, não são crianças. E Jesus falou, deixa que elas venham até mim, porque semelhante às crianças, quem for semelhante às crianças vão ter o reino dos céus, no sentido de a criança ela tem essa pureza e até pela inteligência divina, porque é um período em que ela é uma argila que pode ser moldada. Ela vem de experiências anteriores, muitas experiências, e ela tem um período que normalmente, né, as pessoas dizem que é em torno de 7 anos, em que ela pode ter uma influência do meio em que ela vive, boa ou má. E é lindo ver a criança, né, nesse período de 1 a 7 anos, que é um dos mais importantes, como você está falando, que muitas vezes você observa a criança, ela brinca, ela ri, ela fica aborrecida, ela tira o brinquedo, mas ela não guarda mágoa, né? É verdade. Ela não fica com raiva e depois nunca mais quer falar com aquele amiguinho. É uma leveza de coração, né? É verdade. E aí que se coloca, né, Jesus dizendo, aí nesse momento em que você pode chegar nela e fazer uma mudança significativa. E ele faz com que a gente reflita e dizer, olha, vamos tirar todas as impurezas, julgamentos, críticas, mágoas do nosso coração, para que a gente seja mais fácil de ser moldado no bom sentido, né? Você às vezes pré-julga alguém, você às vezes tem um sentimento por alguém e você não muda aquilo. Se você se limpar do coração, se você tirar daquilo e dizer, né, como eu observo essa pessoa agora, como é que eu posso trazer um segundo olhar para ela? E aí você tem essa capacidade. Então, um convite de Jesus para ficarmos como crianças é justamente a gente olhar para dentro da gente, tirar essas impurezas que a gente não vê na criança, mas que a gente nos faz muito mais fáceis de amar. Verdade. Né? Uhum. Então, e aí tem essa primeira passagem, né, do Evangelho. A segunda é o pecado por pensamento. Olha só, pecado por pensamento, né? Então, por quê? O que a gente pode fazer? A gente pode ter ação, a gente pode ter palavras, a gente pode ter pensamentos, né? Então a gente tem que trabalhar isso tudo. Então a gente tem aquela noção, não, se eu não fiz e não falei, eu pensei, está tudo bem, pensamento é pensamento. Não, mas a gente vai ter que trabalhar o nosso pensamento, porque tudo, a palavra e a ação, elas iniciam-se no pensamento. Então a gente tem que começar a pensar, olhar para o nosso pensamento e dizer, como é que ele está? E aí a gente faz o quê? Faz aquele opa, né? Que a gente está pensando em criticar alguém, a gente está pensando em mandar uma energia de, esse aqui, não. Opa, dá uma paradinha. Fala assim, por que o pensamento... E aí Jesus coloca, o pensamento tem muita força. O pensamento tem muita força. E a gente não entende isso. E a gente está numa evolução constante. Estamos aprendendo. Então, estamos entendendo cada vez mais com a física quântica, né? A física quântica está aí provando para a gente quanto que a nossa força de pensamento pode atrair, pode manifestar, como que está sendo mais claro, né? Mais claro que isso. Nossa! E aí tem uma parte aqui do Evangelho que fala muito sobre o pensamento. Muito né? legal. Que nós estamos nessa evolução, cada vez mais entendendo. Então, o que dessa força do pensamento? Ele diz aqui, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há um progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se.
Mas naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Aí tem aquela questão, né, da carteira, né? Antes a gente estava conversando assim, você vê que caiu uma carteira no chão, tem dinheiro. Aquele que é o primeiro exemplo, que nem passou na minha cabeça, que ele pega a carteira e vai e devolve, diz, olha aqui, eu acho que essa carteira é sua. Nossa, que bom, você me devolveu. Nossa, que bom que você não pensou, né, não quis ficar com a minha carteira, que tem muito dinheiro. Ele falou, nem pensei nisso. Aquilo não era uma questão, aquela não era uma questão. Certamente ele tem outras questões para resolver. Mas aquele nem passou na minha cabeça. Aí tem aquele que olha aquela carteira e fala, carteira, meu Deus, será que eu devolvo? Será que eu não devolvo? Pô, aí fica aquele dilema, não tá na dúvida, ainda não sabe. Mas ainda não fez o ato. Ainda não fez, ou até tem né? Mas está na dúvida. E tem aquele que olha, opa, uma carteira. Me dei bem. Como é que é? Perdido não é roubado? Perdido. Achado não é roubado. Então, é um exemplo simples para dizer, aquilo que nem passa na nossa cabeça, então a gente já conquistou aquilo, esse é o nosso objetivo. Nas coisas mais desafiadoras, a gente vai dizer, nem pensei nessa opção de fazer o mal. Eu coloquei a opção de fazer o bem. Tem aquele que ainda está na dúvida, e tem aquele que não tem dúvida nenhuma. Todos são filhos de Deus, todos são amados por Deus, todos estão num processo evolutivo que vão chegar lá, é questão de tempo. Então, a gente está aqui tentando trazer que a gente encurte esse tempinho de chegar até lá. É verdade, né? É verdade. E é um dia de cada vez, uma consciência, uma parada de pensar assim, nossa, como eu me sentiria, né? Se eu tivesse perdido a minha carteira, que é algo que é meu, me pertence, e alguém viesse me entregar, como eu me sentiria, né? E aí a gente vai começando a se colocar num lugar... né? Que te faz se sentir bem, e aí você começa a pensar, nossa, essa pessoa vai se sentir muito bem, né? É verdade. E aí tem uma próxima parte que é o adultério, né? Que fala do adultério, mas vamos lembrar, o adultério não é o adultério apenas entre casais, né? Mas o adultério é sair da verdade. É quando você... Adulterar aquilo que é a verdade. Então, em todos os pensamentos da sua vida, todas as ações da sua vida, palavras, pensamentos, eu estou adulterando, quer dizer, eu estou, alguma coisa que é real, eu estou transformando para alguma coisa que seja, meu ponto de vista, assim, eu estou fazendo isso. Então, o convite é justamente esse, que você não adultere uma coisa que está ali para você. E você, na dúvida, aquela história, eu tenho que dar opinião de tudo, eu tenho que saber de tudo. Hoje em dia todo mundo tem que saber de tudo, né? Você pega o WhatsApp, o que você acha dos mísseis balísticos que estão sendo usados? Aí você tem uma opinião, você dá a opinião, porque a gente está sendo convidado, só convidado. O convite é aceito ou não. Então a gente diz, é verdade isso? Não sei se é verdade, então o que eu posso fazer? Eu posso mandar uma oração, eu posso mandar no pensamento, nessa energia do pensamento, está tendo uma guerra, então eu não vou entrar nessa faixa da guerra, eu vou entrar na faixa da paz. Então toda vez que eu for ver uma notícia de guerra, eu estou mandando paz. Eu estou mandando uma oração para aquele líder, eu estou fazendo parte disso. Faz diferença? Faz, porque você fez, né? É a evolução que você decidiu. Você não está decidindo, quanto é? 90% fez, 51% fez, então eu faço. Não, eu faço o que é certo e me basta. Então, é muito importante isso. Então, pensem no bem, pensem na paz, pensem nisso. Tá bom? E aí, o que você tem mais aí? Bom, ou eu falo? Fala aí, acho que você tá. E aí tem uma parte que é muito assim, você olha e diz, meu Deus, né? Jesus fala, se a vossa mão é motivo de escândalo, corte-a, né? Aí alguém fala, peraí, então quer dizer que se eu fizer, eu vou cortar, daqui a pouco eu ouço alguma coisa e não, eu corto minha orelha. Não,
obviamente, e aquele maravilhoso Arthur Valadares... É uma linguagem figurada, né? É uma imagem figurada, ele dizendo que todo o ensinamento de Jesus, ele tem o propósito interno da pessoa, de atingir o propósito interno da pessoa e de compreender a questão externa. Então, a primeira coisa que a gente coloca é assim, o que é motivo de escândalo para a gente arranca, a gente olha para dentro da gente e diz, percebo que eu ainda tenho um egoísmo. Percebi, não sou perfeito, mas percebi isso. Então vou trabalhar, vou colocar luz sobre isso, no sentido, vou prestar atenção, vou reconhecer que eu tenho e vou trabalhar isso, vou trabalhar. Ainda não é uma coisa que nem passa na minha cabeça. Não, eu não sou egoísta, eu entrego sem eu já estou tão me doando, desprendido. Se não tem problema, é evolução. Então você vai falar, eu ainda tenho egoísmo, deixa eu olhar para isso, como é que eu posso trabalhar isso? Puxa, como seria bom se eu tivesse a situação dessa pessoa e ela se né, ela me doasse isso, que eu sei que está em excesso para ela. Então você começa a trabalhar isso, quando você coloca luz dentro de você e você começa a extirpar isso. Agora, a coisa do fora, eu vou dar o exemplo, por exemplo, de uma cegueira, que é inclusive até uma parte aqui de um espírito que se manifestou nesse capítulo. Você tem alguém que tem a cegueira. Aí você diz assim, poxa, a cegueira, por que foi? Uma das razões, e a amorosidade divina e a justiça divina tem muitas maneiras de trabalhar qualquer imperfeição nossa para que a gente progrida, mas a gente vai fazer um reflexo simples. Vamos dizer que em outra vida você observava muitos vizinhos e cada vez que você observava, você pegava aquela observação, adulterava aquela observação e fazia intriga entre vizinhos. Olha, fulano eu vi fazendo isso, aquilo eu vi. E aí os seus olhos sempre estavam a observar o outro, não para trazer uma coisa positiva, mas para fazer intriga. E você fez intriga, tudo porque teus olhos registraram isso e você... né? Vou adulterar isso aqui, vou fazer intriga. Chega numa próxima vida e aí você matose, você vem sem a visão. Vem sem a visão por duas razões, né? Entre tantas, né? A primeira é que isso foi um meio de você errar compulsivamente. Então você estava ali, olhava qualquer situação e você olhava. Então vamos fazer o seguinte, né? Já que você não consegue se conter diante dessa visão, aí a gente vai tirar essa visão. Você não tem essa visão, você não vai ter isso mais. Então... Quer beber uma água? É quase que ao vivo aqui, né? Então, se a gente torce, a gente não vai começar a gravação de novo. Então, o primeiro sentido é de você... Olha como a visão faz falta, então use ela melhor, porque toda vez que você tem algum tipo de doença ou situação, olha o que aquilo está te ensinando. Então, o que você desenvolve, né, a partir da falta. Sim, e aí você, né, ali tem um aprendizado, e também tem um sentido amoroso de dizer, se eu mandar de novo essa pessoa encarnada com visão, ela vai fazer besteira de novo e vai aumentar o compromisso dela. Então, muitas vezes o que a pessoa tem é uma forma de parar ela, de continuar errando, e a outra é uma forma de dizer, vamos aprender com essa lição? O que você vai aprender com essa lição? E entendendo como funciona, pelo menos, né, o que nos cabe a entender da reencarnação, a gente sabe que antes de voltarmos, a gente tem um combinado, né? A gente tem uma estratégia feita, né? Como que eu vou, dessa vez, como é que eu vou experimentar essa vida na Terra? Com o que eu venho, com o que eu não venho, não é assim, o objetivo é de progredir, né? E pra gente encerrar, eu tenho aqui só uma conclusão que eu preparei e eu queria que a gente pensasse nisso. Bom, Jesus, ele não falou, né, que a gente precisa ser perfeito, na verdade. Ele falou que bem-aventurados
Bem-aventurados os puros de coração. Isso muda tudo, né? Ele não disse bem-aventurados os perfeitos, né? Porque a perfeição ainda está muito distante da condição humana. Mas purificar o coração é algo que podemos começar hoje. Pureza de coração não significa nunca errar. Significa não endurecer a alma depois do erro. É continuar acreditando no bem. Continuar tentando melhorar. Continuar escolhendo o amor, mesmo quando a vida nos decepciona. Então, é isso, né? Esse é o ponto que eu acho mais importante, né? No mundo espiritual, o que pesa é a vibração do sentimento. Então, como que a gente faz para transformar esse sentimento que tem uma vibração? Quando a gente vibra na raiva, quando a gente vibra no ressentimento, a gente está se contaminando com essa vibração. Né? É como se fosse um veneno que a gente vai bebendo a conta-gotas, né? Veneno? É de coisa ruim? Quando a gente está numa vibração de pensamentos ruins, uma vibração de mágoas, a gente está se envenenando. Perfeito. Não é? E lembrando assim, a gente tem que estar melhor do que a gente era ontem. Não é em relação ao vizinho, ao cara que aparece lá no Instagram, não é em relação a você. Como você fica melhor do que você estava ontem. Então, um grande exercício é o exercício de Santo Agostinho. Dá uma olhadinha no final do dia que você fez. É fácil de lembrar que são as 16 horas que te procedeu ali, 10, 12 horas, 15 horas. Você diz, o que aqui eu não fiz muito legal? O que eu posso, na próxima vez, se eu fiz. Ok, vai e não peque mais. Qual é a próxima vez que eu posso melhorar, até eliminar, ou pelo menos fazer um movimento em torno daquilo, né? De melhorar aquilo. Então façam isso, sejam melhores do que ontem. Esse é o caminho. Dê-me tempo, vocês têm a eternidade para resolver isso. É verdade. E agora que a gente está encerrando, a gente não vai fazer o nosso autopasse, mas você pode continuar fazendo o seu autopasse depois que terminarmos aqui. Traz essa vibração de amor nas suas mãos e vai passando as suas mãos pelo seu corpo, pelos seus chakras, com a intenção de limpeza, de purificação, de amor. Mas antes de terminar, eu gostaria muito de convidar vocês a se conectar com o seu coração, fechar os olhos e imaginar o nosso planeta Terra, na nossa frente. E imagina uma chuva de luz dourada, uma chuva de luz amorosa, iluminando os corações de todos os dirigentes do nosso planeta, iluminando os corações de todos esses que têm o poder de decisão, que escolham a paz, que escolham o amor. Imagina essa chuva dourada vindo do Pai Criador, que é puro amor, é só amor. E que esse amor chegue na consciência dos seres humanos. Respira fundo. E assim é, e assim está feito. Lindo. E vibre paz. Na sua semana inteira, vibre paz. Faça a sua parte, que você pode fazer. E é isso aí. Tá bom? Beba sua água e até domingo que vem. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.